secretário-chefe da Casa Civil, que aqui representa o governador e toda a equipe da Segurança do Rio de Janeiro. Aqui estamos nós, das várias secretarias e órgãos do governo federal, por orientação do presidente Lula, com esse objetivo de estreitar cada vez mais as parcerias possíveis, a integração de ações entre o governo federal e o governo do estado do Rio de Janeiro. Temos aqui a presença do secretário executivo Ricardo Capelli, Tadeu Alencar, que é o secretário nacional de Segurança Pública, Augusto Botelho, que é o secretário nacional de Justiça, cuja secretaria engloba o Departamento de Recuperação de Ativos e Combate à Corrupção, DRCI, a secretária Marta, Política sobre Drogas e também Gestão de Ativos, Dr. Andrei, diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Fernando, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Gustavo e Saad, ambos delegados da Polícia Federal e diretores da Polícia Federal, Dr. Romano, que é da Senasp, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e a doutora Marina Lacerda, que é da Senad. Então, senhores secretários, diretores, nós estamos aqui, portanto, com todas as áreas do Ministério, porque a nossa orientação tem sido muito clara no sentido de implementar o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, o que exige essa interação permanente em que cada um preserva a sua esfera de competência, definida na Constituição, mas, ao mesmo tempo, compartilhamos o máximo os esforços necessários a garantir a autoridade da lei. Especialmente em relação à temática da reunião de hoje, voltada à identificação dos canais de lavagem de dinheiro e recuperação de ativos, nós temos muita crença, firme convicção que esse é um trabalho decisivo para que nós possamos desidratar ou asfixiar as organizações criminosas e, portanto, conseguir ter maior efetividade, além, evidentemente, do policiamento ostensivo, das ações que devem acontecer, de garantia da lei, de garantia da ordem pública, do cumprimento do sistema jurídico. Nós precisamos também identificar quais são os canais em que se viabilizam essas reiteradas práticas criminosas, não só no Rio de Janeiro. Infelizmente, isso tem alcance nacional hoje. Recentemente, estivemos, nós, na semana passada, no Paraguai, e para uma reunião dos 3 poderes do Paraguai, estava presente o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente da Suprema Corte e o fiscal-geral, que seria o procurador-geral da República do Paraguai, além dos ministros da Justiça, Segurança, diretores de polícia, e ficamos algumas horas debatendo exatamente o que nós estamos com esta pauta de hoje, como nós podemos interagir mais fortemente com esse país irmão, para que nós possamos ter uma ação convergente em relação ao tráfico de armas, tráfico de drogas e também a ocultação de bens e, portanto, recuperação de ativos, que é um elemento fundamental tanto para a punição efetiva dos perpetradores de crimes, como também para a prevenção, na medida que você descapitaliza essas organizações criminosas, inclusive nessa dimensão transnacional. Comuniquei ao presidente da República há poucos minutos que essa reunião estaria ocorrendo aqui. Teremos outra reunião amanhã pela manhã, lá com a Polícia Federal, as polícias, também com o Ministério da Defesa e os comandantes das Forças Armadas, para debater as outras dimensões desse plano de cooperação com o Estado do Rio de Janeiro. Por determinação do presidente Lula, nós estamos percorrendo todo o espectro possível de ações, desde a ostensividade até a prevenção, até esses mecanismos de inteligência e investigação, como nós vamos tratar aqui nessa reunião. Para nós encerrarmos essa parte pública da reunião e podermos passar para o temário, eu vou ouvir o senhor secretário-chefe da Casa Civil, para que ele transmita a mensagem do governador do Estado do Rio e as expectativas do Rio, e em seguida nós vamos debater as proposições concretas que nós temos e que os senhores têm e que as senhoras têm. Então, com a palavra, o doutor Nicola. Senhor ministro, senhores secretários, senhor ministro, o senhor colocou muito bem, são várias dimensões importantes no enfrentamento da temática, mas aqui eu acho que inauguramos uma dimensão, acho que inédita no país, que é a integração
das inteligências, das forças de segurança, dos órgãos de controle federais com as inteligências e órgãos de controle estadual do Rio de Janeiro, que poderá vir a ser, ministro, um exemplo para o Brasil todo, porque nessa dimensão será enfrentado, como o senhor bem colocou, a lógica do asfixiamento do que irriga toda essa criminalidade, que é o financeiro. E a gente sabe, por exemplo, os mundiais, que enquanto a dimensão financeira não foi enfrentada de maneira inteligente, preventiva e de maneira firme, por um período longo e não de maneira esporádica ou episódica, a criminalidade não foi efetivamente debelada nesses países. A gente entende que a formalização desse grupo de trabalho com ações estabelecidas de maneira perene, institucional, e não por uma questão mais episódica, permitirá um planejamento de longo prazo e um recado para a população de que efetivamente o governo federal e estaduais passam a olhar o asfixiamento da criminalidade, que é mais organizada muitas vezes que o Estado, de uma forma diferente. O Estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, viu com excelentes olhos a sugestão do secretário Capelli, de pronto colocou toda a inteligência da Polícia Civil e de pronto a gente coloca também a inteligência da Secretaria de Fazenda, qualquer outro órgão relevante que no entendimento dos órgãos federais se faça necessário para esse trabalho, para que a gente possa olhar de maneira inteligente, da mesma forma que a criminalidade olha a sua organização. Organizarmos-nos para enfrentar esse inimigo que não é nada desorganizado, muito pelo contrário. E com isso a gente consegue ter ações mais perenes, efetivamente, ao longo dos próximos meses e anos. E antecipar aquilo que às vezes as operações levam 2, 3 anos para realizar, para meses. A partir do momento em que os órgãos federais e estaduais comunicam-se, trocam informações de maneira muito mais célere, investigações que levariam anos para ocorrer, passam a ocorrer em meses. E o resultado disso, obviamente, é natural que ocorra com redução de criminalidade. Então, o governador pede para deixar o recado aqui claro de que não evitaremos esforços para colocar todas as equipes, as melhores cabeças e inteligências do Estado, para que a gente possa, em conjunto, fazer esse enfrentamento de forma mais inteligente. Obrigado, doutor Nicola. Então, eu vou pedir agora a gentileza da gente poder fazer a parte privada da reunião e, em seguida, a gente comunica com vocês. Nós estamos hoje dando continuidade à estruturação desse trabalho de apoio ao Estado do Rio de Janeiro. Nós começamos esse trabalho no mês de maio, quando o governador Cláudio Castro aqui esteve. Naquela ocasião, ele fez pedidos relativos à atuação em rodovias federais. Nós destinamos uma equipe da PRF para este fim, combate a roubo de cargas. Depois ele solicitou vagas em sistema penitenciário federal, nós atendemos. E depois ele solicitou que houvesse equipamentos, apoios relativos a várias áreas, e nós também atendemos. Nós estamos hoje, evidentemente, diante dos fatos, numa outra fase em que essa presença federal se intensificou em razão exatamente da necessidade. E essa atuação tem várias dimensões. Uma dimensão que abrange o policiamento ostensivo, esse que é visível, que nós estamos lá com o contingente da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional. Nós temos 2 trabalhos de inteligência e de investigação, comandados pelo Ministério da Justiça. Com a presença de uma força, de um grupo de delegados das polícias civis de vários estados, em que há um vínculo, eventualmente, com alguma facção que atua no Rio de Janeiro. Esse trabalho de investigação e inteligência é comandado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Já houve, inclusive, resultados, como a prisão que envolveu um MC, em que havia interface entre Ceará, Rio de Janeiro e Polícia Federal.
E nós temos o grupo da Polícia Federal, que também já está lá, de analistas, de inteligência e de investigação, assim como também novos equipamentos que nós aportamos lá. Essa fase atual visa não apenas essa questão da ostensividade, mas, sobretudo, com essa reunião de hoje, a dimensão da apreensão de bens e, portanto, descapitalização das organizações criminosas e também trabalho integrado de inteligência. Finalmente, a reunião de amanhã é entre Ministério da Justiça, Polícia Federal, com o Ministério da Defesa, a partir da ideia de que é possível as Forças Armadas nos ajudarem naquilo que nós estamos chamando de asfixia logística. Ou seja, a pauta hoje é a asfixia financeira, é desidratar financeiramente o crime organizado. Amanhã, a dimensão é portos, aeroportos e fronteira. E aí esse trabalho integrado, nós vamos definir a proposta conjunta do Ministério da Justiça com o Ministério da Defesa e ainda amanhã apresentar ao Presidente da República o entendimento. Nós fizemos uma reunião há 2 semanas atrás aqui no Ministério da Justiça, definimos essa ideia, depois fomos lá na Casa Civil, apresentamos essa ideia, houve aprovação. Nós fizemos agora o detalhamento, ou seja, amanhã, às 8h30 da manhã, nós vamos apresentar o detalhamento da proposta da Polícia Federal e do Ministério da Justiça, de modo geral, e o Ministério da Defesa vai apresentar a posição do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Vamos compatibilizar isto e, em seguida, ainda amanhã, apresentar ao Presidente da República. Tem horário de apresentar ao Presidente da República? A ideia é que seja ato contínuo, né, após o término dessa reunião de 8h30 da manhã. A ideia é amanhã ou à tarde. Isso amanhã no Planalto, né? No Planalto, às 8h30 da manhã, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Casa Civil, para definir como você concretiza. Portos, Baía de Guanabara, quais portos, em que condições? Baía de Guanabara, por quê e como? Quem faz? Porque nós temos lanchas da Polícia Federal. A Marinha também tem lanchas lá. Aeroporto. Qual aeroporto? Só do Rio ou abrange Guarulhos? Porto. Só do Rio ou abrange o Porto de Santos, que tem interface com o tema do narcotráfico no país. Então, é esse tipo de detalhamento sobre portos e aeroportos. Fronteira, naturalmente, é um trabalho fisicamente distante, mas com incidência direta. Eu fui ao Paraguai exatamente por isso. Fizemos uma reunião com o Presidente da República do Paraguai, com o Presidente da Câmara, do Senado, da Suprema Corte de Justiça, com o Procurador-Geral da República do Paraguai, com os ministros da área, com os diretores de polícia, das várias polícias, e firmamos lá um compromisso, exatamente nessa ideia de compartilhamento, porque eles sabem que uma determinada facção criminosa brasileira tem muita força no Paraguai, e nós reconhecemos, infelizmente, esse fato, como também eles sabem que esses canais logísticos de trânsito de drogas e armas, infelizmente, às vezes, passam por lá. Então, quando nós falamos em fronteiras, nós não estamos falando da divisa entre os estados. Nós estamos falando fronteira mesmo, né? Fronteira propriamente dita. E aí nós temos os temas relativos ao Paraná, relativos ao Mato Grosso do Sul, relativos ao Mato Grosso, por exemplo. No caso do Mato Grosso do Sul, nós já acordamos com o governo do Paraguai que hoje nós temos o comando bipartite em Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã, e nós acordamos que vamos estender esse comando bipartite, inclusive no nosso lado, né, para a cidade, a ideia, a proposta para a cidade de Guaíra, que corresponde ao lado de lá, Salto de Guairá, e também um outro ponto no Mato Grosso do Sul. Então, abrangendo Paraná, abrangendo Mato Grosso do Sul. Então, o debate, a conversa com o Exército vai nessa direção. Hoje o doutor Andrei reuniu o diretor-geral da Polícia Federal com o comandante Tomás, comandante do Exército, exatamente para ver como esse trabalho integrado de fronteira pode também abranger a presença do Exército e da Polícia Federal, porque não é excludente. Lembramos que, à luz do artigo 20 e 21 da Constituição, especialmente no artigo 20, nós temos um conceito chamado faixa de fronteira,
E a Constituição dispõe que a faixa de fronteira tem 150 quilômetros para dentro do nosso território a contar da linha divisória. Então, nesses 150 quilômetros, em que há uma vinculação de temas de soberania nacional e temas de segurança pública, juridicamente é possível a atuação concomitante do Exército e da Polícia Federal. Então, essa é a pauta de amanhã, é o detalhamento disso. Há acordo quanto ao conceito. Agora vamos ver amanhã, operacionalmente, quem faz o que em que dia. Mas amanhã o plano já vai estar concluído, então quando vocês chegarem para o presidente, já vão levar a ele esse detalhamento pronto. Eu diria que é a penúltima versão do plano, porque a última é quando o presidente aprova, né? Não é certo que o Exército vai atuar no Rio? Não, no Rio não. A ideia, pelo menos a nossa proposta, é que o Exército atue na faixa de fronteira. Como eu expliquei, porto seria a Marinha. A Marinha. E a proposta, né? E aeroportos aeronáuticos. Então a ideia é usar esses contingentes de acordo com a especialidade de cada um. Né? O senhor tinha falado semana passada lá no Planalto que seriam dois planos, assim, uma só para o Rio de Janeiro e outra uma ação mais nacional. O senhor pretende entregar amanhã ao presidente Lula o resultado dessa reunião. Quando é que o presidente deve anunciar? Porque o senhor falou que essa semana o presidente Lula iria anunciar de que forma que o governo federal pode atender os pedidos do Rio de Janeiro e também essa questão mais nacional, mas que portos e aeroportos primeiro seria o Sudeste? Está mantido? Quando é que o presidente deve anunciar? A ideia de amanhã é fechar esse tema relativo especialmente ao Rio de Janeiro, mas com uma largueza, como eu mencionei, que pode abranger outros estados do Sudeste. Eu diria que o foco é esse. 10 de novembro, eu farei uma reunião em Manaus com os 9 governadores da Amazônia Legal. Aí vamos discutir a Amazônia Legal. Então, nós estamos indo por etapas. Como a situação mais emergencial hoje é essa situação do Rio de Janeiro, nós priorizamos Rio de Janeiro / Sudeste. Amazônia, que é outro tema relativo a fronteiras, também espaço aéreo, vai haver essa reunião no dia 10 de novembro com os 9 governadores da Amazônia, em que nós vamos apresentar também um plano específico para a Amazônia. Para o país todo vai ser a soma desses planos, porque quando nós olhamos a nossa fronteira, por exemplo, né, ela vai do Rio Grande do Sul até o Amapá. Então nós estamos indo por recorte regional porque tem singularidades. O que vale para a Amazônia não vale para a região Sudeste, porque as características físicas, inclusive, são diferentes. Então, a partir daí, nós temos aquele plano nacional que foi apresentado há um mês e meio, que é o Enfoque, que é o Plano Nacional de Combate ao Crime Organizado. Nós temos feito a implementação desse plano. Semana passada, por exemplo, fizemos uma grande ação integrada de 16 estados. Então, o plano está sendo implementado e agora nós estamos fazendo esses desdobramentos regionais, à luz das características de cada região, voltado a quê? Nós temos uma dimensão, que às vezes eu sou cobrado, que é a dimensão do enfrentamento concreto em cada esquina, em cada bairro, em cada comunidade. Esse não é o âmbito de competência do governo federal. O governo federal não é que ele não queira, ele não pode fazer isso. Porque nós estamos num país continental de 5.570 municípios. Então é rigorosamente impossível, a não ser que houvesse outro modelo constitucional, que o governo federal cuidasse do policiamento de proximidade. Policiamento de proximidade, há mais de 100 anos no Brasil, desde o alvorecer da República, é feito pelos estados. Nós estamos vendo como incorporar também os municípios com mais força. Mas jamais o governo federal, porque isso implicaria mudar o artigo 144 da Constituição e federalizar toda a segurança pública no Brasil. Mas a saúde do Brasil é toda federalizada? Não. A educação no Brasil é toda federalizada? Também não. Então, realmente não há condições, em face das nossas características territoriais, de federalizar toda a segurança pública. Então, o que o conceito do SUSP, da Lei 13.675, define? Que o nosso papel é atuar coordenação, inteligência, investigações de competência federal e apoiar os estados. Então, nós partimos de um plano geral, que nós apresentamos, inclusive coletiva de imprensa, e agora estamos detalhando à luz da realidade concreta. Por que o Rio ganhou essa primazia? Exatamente por conta dos fatos. A gente não vai
fechar os olhos diante dos fatos. E um bom planejamento, ele é necessariamente dútil, flexível. Ele não pode ser um planejamento que ignore sua excelência e realidade. Então, nós temos um plano. Quando eu lancei aqui, muitos de vocês estiveram presentes, não havia essa densidade toda, essa emergência dos fatos no Rio. Pelo contrário, nós estávamos ali falando mais de Bahia naquele momento. Bom, surgiu, aí nós estamos adaptando a isso, mas mantendo o planejamento geral que está consagrado naquele plano chamado de enfoque. O pacote de amanhã, ministro, agrega também medidas para o legislativo, que o senhor chegou a comentar na semana passada de que, além das decisões emergenciais, o governo também apresentar uma série de medidas ao Congresso para que essa discussão fosse ampliada, digamos assim. Nós vamos conversar com o presidente da República em torno de uma outra ideia, na verdade, que em vez de mandar um novo pacote legislativo, nós nunca defendemos isso, mesmo no começo do ano, quando houve a crise do 8 de janeiro, nós mandamos 3, 4 projetos de lei. Não era, vamos mudar todas as leis do Brasil, porque isso é inviável à vista do cronograma concreto da política brasileira. Então, nós vamos conversar com o presidente da República, à luz, em primeiro lugar, dessa temática Rio-Sudeste, que é o mais importante no momento, mas também sobre outras possibilidades. Entre elas, o Ministério da Justiça propõe que haja uma negociação com o presidente Pacheco e com o presidente Lira, principalmente em torno de projetos de lei que já tramitam no Congresso, para prestigiar, inclusive, a iniciativa parlamentar. Alguns desses projetos são de iniciativa nossa, estão lá. Outros, a maioria, inclusive, é iniciativa parlamentar. Nós apresentamos, por exemplo, esse ano um projeto regulamentando novamente o mercado de ouro no Brasil. Isso é segurança pública, porque o mercado de ouro é um mecanismo importante, não só de práticas criminosas em si, como também de lavagem de dinheiro. E nós fizemos esse projeto, fizemos aqui, o presidente da República aprovou, mandou ao Congresso, está na Câmara. Então esse é um projeto, um exemplo, que é um projeto, a nosso ver, fundamental. Há outros que lá estão, mas isso vai ser o segundo debate do dia, né? O primeiro, o mais importante, é essa reunião de manhã, para que nós possamos afinar o Ministério da Justiça e Defesa e levarmos isso ao presidente da República. Tinha uma preocupação, na semana passada, essa transferência de líderes de facções que o TJ estava dando decisões favoráveis a esses criminosos. No final de semana, jornais inclusive publicaram que o que irritou o TJ foi o copia e cola da polícia. Vocês discutiram isso hoje aqui para evitar que novas transferências aconteçam? Porque lá no Rio, que as autoridades dizem que tem uma lista bem extensa de criminosos que podem ser beneficiados em voltar lá para as cadeias. A determinação do presidente Lula, e nós temos executado, é que em relação ao Rio não há limite de vaga no sistema penitenciário federal. Nós estamos, inclusive, nesse momento, debatendo a possibilidade de abrir outro presídio federal, para poder exatamente ter mais vagas, porque esse é um mecanismo efetivo, funciona de verdade. No caso concreto, que na semana passada nós estávamos inquietos, felizmente houve a reversão da decisão judicial, houve recurso e o cidadão que está em Rondônia lá continuará. Então houve um trabalho jurídico e nós estamos dispostos, evidentemente, a dialogar com o sistema de justiça. O que nós não concordamos é que haja uma atitude que não leve em conta a necessidade concreta de cada medida. Esta, por exemplo, dos líderes de facções é um caminho que tem dado certo. Nós fazemos isso quase que semanalmente com vários estados, à luz do pedido dos governos estaduais, e consideramos que, no caso do Rio de Janeiro, essa é uma medida de altíssima importância. Esse presídio vai ser onde, ministro? Nós estamos conversando com alguns governos estaduais. A conversa mais adiantada é com o governo da Bahia, mas nós estamos vendo ainda e vamos, no próximo mês, ter essa definição para implementar em 2024. Obrigado, tá, pessoal? Até amanhã. Obrigada,